Atividade. A primeira atividade consiste no seguinte: cada aluno deve elaborar uma série estatística para ser preenchida com dados de seus amigos nas redes sociais. Sobre o quê? Bom, isso você vai decidir. É o que for mais conveniente, o que for mais apropriado. Aqui você define a variável e aqui a quantidade. Este aqui é um modelo, tá? Aula 10. Agora temos a parte relativa a tabelas. Na página 9 do documento produzido pelo IBGE, intitulado Normas de Apresentação Tabular, disponível neste endereço eletrônico, encontra-se a seguinte definição de tabela: forma não discursiva de apresentar informações, das quais o dado numérico se destaca como informação central. Na sua forma, identificam-se espaços e elementos. Vejamos de que espaços e elementos se está falando. Temos aqui uma tabela. Acima temos número e título. Você deve ter observado, com certeza, nas tabelas dos exemplos, que todas elas vinham com um número. Tabela 1, tabela 2 e um título indicando do que tratava aquela tabela. Isso é um dos elementos que não pode faltar numa tabela. Essa linha normalmente identifica o conteúdo das colunas. Você tem uma moldura e os dados numéricos e termos nessa região aqui. A fonte e a nota vêm na parte de baixo, que é chamada rodapé. Você deve ter notado nos nossos exemplos, fonte, 2 pontos, indicando de onde foram tirados aqueles dados, e eventualmente um asterisco mostrando uma nota, ou seja, uma explicação sobre aqueles dados. Seguindo, temos aqui então espaços verticais, espaços horizontais, que são as linhas, temos dados numéricos e temos as indicações, ou seja, os elementos indicadores que também podem estar aqui, aliás, que estão nas colunas. Cada cruzamento de linha com coluna é chamado de célula. Então, dentro da sua tabela, um encontro de uma linha com uma coluna é chamado de célula. Exercício. Primeiro, elabore uma tabela sobre o número de matrículas no ensino médio do estado onde você reside, no caso, o estado do Ceará, de 2014 a 2018. Como eu vou fazer essa tabela? Onde é que eu vou conseguir esses dados? No site do IBGE, obviamente. Lá você vai encontrar os dados necessários para que você faça essa tabela. Claro que lá os dados não vão estar exatamente prontos como você gostaria de colocar aqui de 2014 a 2018, mas você vai pegar aqueles dados e a partir daqueles vai gerar a sua própria tabela, conforme foi mostrado ali no nosso modelo. Exercício 2. Pesquise e elabore uma série estatística do tipo histórica. Mas sobre o que? Você vai decidir, você vai atrás desses dados, geográfica, especificativa e mista. Então fica livre o tema, desde que você consiga enquadrá-la como histórica, como geográfica, como específica e como mista. Não são os 4 juntos, porque senão seria mista, tá? É uma histórica, uma apenas geográfica, uma apenas específica, de espécie ou especificativa e uma mista. Para finalizar, temos uma atividade. Elaborar uma tabela com todos os elementos, isso quer dizer título, moldura, fonte, nota, colunas identificadoras e as colunas que têm os dados. Lembrando mais uma vez de que numa tabela temos dados numéricos. Se você elaborou um elemento gráfico com linhas e colunas
onde você não tem dados numéricos, você elaborou um quadro. Então, quando for fazer seu trabalho, não confunda quadro com tabela. Tabela, ela tem dados numéricos e eles são predominantes. Lembra da definição lá do IBGE. 2. Apresentar dados em uma tabela sobre a quantidade de chuvas na cidade de Canindé, referente ao ano e mês de seu nascimento. Esses dados você vai encontrar na internet. Inicialmente pode procurar no site da FUNSEMI, provavelmente teremos lá os dados da cidade cearense. Daí você procura o mês e o ano do seu nascimento e pega essa tabela e vai fazer aí uma tabela a partir desses dados. 3. Pesquisar na internet uma tabela sobre a temperatura do planeta e apresentar uma conclusão sobre a mesma em um texto de 30 a 60 palavras. Veja bem, você vai pegar uma tabela que tem os dados de temperatura, o máximo que puder. Depois, você faz o texto. Não importa a opinião dos outros que você encontrar pela internet. Você vai pegar só a sua tabela, olhar para os dados e vai dar a sua opinião. Ok? Então, é isso. Espero que vocês consigam fazer isso. Parece simples, mas leva tempo. Então, faça com calma, faça com dedicação, porque esses conceitos precisam ser bem assimilados. Um abraço e até a próxima.